Olá, pessoal. Tivemos que fazer um improviso aqui por motivos técnicos, né? Então, a aula de hoje está gravada no Meet, mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre ecologia. Então, né, conceitualmente, a palavra ecologia, ela vem do grego, né, oikos e logos. Ecologia, né, que significa o estudo da casa. Casa é o lugar onde a gente habita, tá? E esse termo ele foi empregado pela primeira vez em 1866 pelo biólogo alemão Haeckel, né, numa obra que tratava aí da morfologia dos organismos. E ao longo do tempo foi-se historicamente, né, vários outros aspectos ecológicos, né, foi se tratando da ecologia, principalmente na questão de animais e vegetais, identificação de espécies, né, dos táxons, etc. Então, a gente tem o conceito aí definido por Haeckel como ecologia sendo o estudo das relações dos animais no seu ambiente, orgânico como inorgânico, e aí a gente vai falar sobre isso, né, a questão dos fatores bióticos e abióticos, e as relações entre as plantas e animais no ambiente em que vive. Essa é a definição de Haeckel, tá? E aí, a gente vai ver que todas as outras definições, elas derivam aí dessa, né? Como a gente tem aqui a de McNaughton e Wolff, que diz que a ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente onde estes vivem. Então, as relações entre os seres, né, entre plantas e animais, e o ambiente onde eles vivem, né, onde eles vivem. Então, essa relação deles com o ambiente, o meio físico e o meio biológico, tá? E aí tem vários outros conceitos, né? Todos eles muito semelhantes. Então, a gente vai trazer aí, por exemplo, o estudo dos ambientes naturais, principalmente as interrelações entre os organismos e o seu entorno, e ainda a ciência que estuda as condições de existência dos seres vivos e as interações, sejam elas de qualquer natureza, positivas ou negativas, e a gente vai ver algumas interações que existem entre os seres vivos e o seu meio. Então, a gente tem aí uma série de conceitos, né, e todos eles trazem a mesma ideia, né, de ecologia. Estudar a relação dos seres vivos com o meio onde eles vivem, tá? E atualmente, né, a gente tem a ecologia, ela se subdivide aí em duas grandes áreas, que é a sinecologia e a autoecologia, tá? Então, quando a gente fala de sinecologia, a gente está falando da área da ecologia que estuda as comunidades, que são as relações entre os indivíduos das espécies diversas dentro do meio onde eles habitam. E a sinecologia, ela também traz aí a questão da transmissão de energia e matéria nos ecossistemas, como é que funciona esse fluxo de energia. Já a autoecologia, ela é centrada na espécie, então ela estuda somente uma espécie específica, né? Como é que cada espécie ela se relaciona e reage com características do meio abiótico, tá? Principalmente como clima, vegetação, o relevo, a umidade. Então, basicamente, ela dissocia, ela não entende como uma comunidade, né, como um ecossistema. Então, a autoecologia, ela é focada no estudo da espécie, e já a sinecologia, ela é focada no estudo das comunidades, tá? Então, a autoecologia tem poucos adeptos por conta das limitações, né, que não considera justamente o ecossistema como um todo, como eu falei para vocês. E aí, para a gente entender, né, a gente está falando aqui comunidade, espécie, o que é cada coisa dessa, tá? Então, dentro da ecologia, a gente tem aí uma estrutura que a gente chama uma hierarquia, onde a gente vai ter o indivíduo é cada organismo de uma determinada espécie, tá? Então, o indivíduo, ele troca energia e matéria com o meio, e ele tem aí algumas propriedades que são próprias do indivíduo. Que propriedades seriam essas, né? O peso, o tamanho,
a frequência de alguns comportamentos e as taxas metabólicas individuais. Então, o indivíduo, né, tem uma figurinha mais à frente, então, digamos assim, um lobo-guará. Lobo-guará, ele é um indivíduo de uma determinada espécie, tá certo? E aí, quando eu tenho vários lobos-guarais juntos, 3, 4, 5, 10, eu não sei qual é o comportamento específico da espécie, né, tá? Então, a gente vai ter uma população. Então, a população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, certo? E essa espécie, ela troca, né, material genético, certo? Então, vamos pensar na espécie humana, né? Pensa como se fosse a gente. Cada um de nós é um indivíduo, um conjunto de pessoas, né? A gente forma uma população. E a gente tem troca gênica, né? Os cruzamentos, falando, né, como se fosse no meio animal, então a gente tem os cruzamentos, onde vão gerar descendentes. Não existe, assim, a possibilidade, por exemplo, de haver troca genética de um cachorro com um gato, né? Se acontecer, não sei se acontece, né? De um cachorro cruzar com um gato, não vai gerar um descendente gachorro nem cachorro-gato, tá? Embora que a gente saiba que algumas espécies, elas podem ter esse tipo de interação com outras espécies, mas não há a troca gênica, tá certo? Então, seres humanos só geram descendentes quando há a troca gênica, seres humanos com seres humanos, cachorro com cachorro, lobo-guará com lobo-guará, tá? E aí, quando a gente fala de população, a gente tem aí, né, os atributos populacionais, a gente tem densidade populacional, taxas de natalidade e mortalidade, os processos migratórios, estrutura etária e alguns atributos individuais, em termos de média, tá? Quais são a média daquele atributo, tá certo? E aí, é só a gente lembrar do nosso conceito mesmo de população, que a gente aprende lá na geografia e tudo mais, tá certo? E aí a gente vem para comunidade. Então, a comunidade, ela é o componente biótico, ou seja, tudo que é vivo dentro de um ecossistema, onde existe a interação de diversas espécies, tá? E aí, por exemplo, uma comunidade, ela vai ser constituída, por exemplo, o lobo-guará, lá no seu habitat, que é o local onde ele vive, aí tem espécies de plantas, tem outros animais, né, tem as presas dele, tá? Então, são outras espécies vivas, existe essa interação. E existe o fluxo energético e a ciclagem de materiais, que a gente vai ver nos ciclos biogeoquímicos, tá? E aí, no nível de comunidades, a gente tem como principais características a diversidade. A gente ouve muito falar em diversidade biológica. Diversidade biológica é a variação no número de espécies, né? Tem uma alta diversidade biológica, quer dizer que tem várias espécies diferentes interagindo ali. Então, diversidade é uma característica de uma comunidade. A gente pode ter uma comunidade com uma baixa diversidade ou uma comunidade que tem aí uma alta diversidade. Questões de dominância, né? Estabilidade, estrutura trófica. Estrutura trófica está relacionada à cadeia alimentar, né? A gente tem os produtores, os consumidores e os decompositores, tá? Dentro dos níveis tróficos. E aí a gente tem o ecossistema. O ecossistema, ele é mais amplo do que a comunidade, porque além dos elementos bióticos que já tem lá na comunidade, os elementos vivos, a gente também vai colocar como fatores interagentes dentro do ecossistema os fatores abióticos, tá? E aí, esses fatores abióticos, eles interagem com os fatores bióticos. Então,
Dentre as propriedades, né, que a gente tem aí no ecossistema, a gente tem a taxa de produção de biomassa, né, que é justamente determinada pela interação dos seres vivos com esses fatores abióticos, como, por exemplo, questão de luz, nutrientes e água, a presença de água, tá? Então, o ecossistema, ele é mais amplo do que a comunidade, porque ele considera também esses fatores abióticos, né? O solo, a água, o ar, a temperatura, tá? E, por fim, né, quando a gente fala de biosfera, né? Então, já devem ter ouvido aí, reserva da biosfera. Então, biosfera é um termo que inclui todas as regiões da Terra que são habitadas por organismos. Então, na biosfera, a gente vai ter os ecossistemas continentais e os ecossistemas oceânicos, tá? E esses ecossistemas, eles interagem entre si e, eles têm uma interferência aí nos padrões climáticos globais. E o clima, como um fator abiótico, ele é um elemento que ele interfere na diversidade e na produtividade, tá? Então, hierarquicamente, né, a gente vai ter aí o indivíduo, a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera, tá? Então, aqui só para a gente entender os níveis de organização, né? O nível de organização iniciando lá do princípio do átomo, né? Um conjunto de átomos vão formar moléculas, que vão formar organelas, né? E aí o conjunto de organelas é o que compõe uma célula. E aí a gente tem os tecidos, que são conjuntos de células, tá? E aí esses tecidos, eles vão formar os órgãos, né? Por exemplo, os órgãos do corpo humano, né? E esses órgãos, um conjunto de órgãos, ele vai formar um sistema. Então, por exemplo, sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é composto por pulmões, alvéolos, né? Faringe, laringe, uma série de órgãos. Quando a gente tem um sistema, então a gente tem um organismo, um indivíduo. E aí o conjunto de indivíduos será uma população, várias populações interagindo, né? Vão formar as comunidades e a interação das comunidades com os fatores abióticos vão formar os ecossistemas e, por fim, a biosfera, tá? Então, tá aí, né? A figurinha ilustrando o que a gente falou anteriormente, tá? Então, vem do átomo, molécula, organela, célula, forma o tecido, forma o órgão, temos aí um sistema, um ser vivo, e aí a gente vai ter um indivíduo, a população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, a comunidade, que são conjuntos, né, de populações diferentes, então eu tenho aqui o lobo, o coelho, a cobra, as plantas, e aí, né, entra aí a questão dos níveis tróficos já, tá? A gente tem produtores, né, tem os consumidores primários, consumidores secundários. E aqui, observe que já tem a montanha, já está aparecendo aqui na figurinha o céu, as nuvens, né, que é para ilustrar os fatores abióticos que formam, que compõem aí o ecossistema, tá, gente? Então, estou falando tanto, né, de fatores bióticos e abióticos, então vocês já estão sabendo o que é, né? Bio vem de vida, tá? E o prefixo a é indicativo de não, né? Então, bio é vida, abio é não vida, né? Então, os fatores bióticos, eles envolvem aí os seres vivos de uma determinada comunidade. Enquanto que os fatores abióticos, eles são a matéria sem vida, a matéria inorgânica, né? E eles podem ser fatores físicos, químicos ou geológicos, né? Então, a gente tem aí radiação, temperatura, luz, umidade, vento, solo, os nutrientes, né? Que a gente vai falar sobre eles nos ciclos biogeoquímicos. E é importante a gente destacar os fatores abióticos, porque esses fatores abióticos, eles são também fatores limitantes, né? Como assim limitantes? Eles limitam o desenvolvimento da espécie, da comunidade, tá?
E aí, falando um pouco agora sobre fatores ecológicos, né, e os seus limitantes. Então, fatores ecológicos são qualquer fator, né, que venha a interferir no desempenho biológico dos organismos. Ou seja, né, na sobrevivência, no crescimento, na sua atividade e na sua reprodução. E aí a gente tem, né, como fatores ecológicos, a gente tem, divide, né, em duas situações, recursos e condições, tá? Então, alguns fatores, eles vão impor aí restrições à sobrevivência da espécie, do indivíduo, em algum determinado ambiente, que são aí as condições ambientais e os recursos, como eu falei. Então, quando a gente fala aí, desculpa, tá, então, os fatores abióticos, né, que são esses fatores que influenciam no funcionamento dos seres vivos, né, então a gente vai ter aí condição ambiental e recurso. A condição, ela não é consumida, ela não se esgota, né, ela é uma característica do ambiente onde aquele organismo ele está vivendo, tá? Então, temperatura, vento, pressão, radiação. A temperatura, ela não vai acabar, ela não vai ser consumida por um organismo, né? O vento, ele não é consumido por um organismo, ele apenas influencia, né? Um fator abiótico que influencia na forma como esses seres vivos funcionam, né? Já recurso, lembra do conceito de recurso natural que a gente viu? Recurso é tudo que é útil, que tem uso, né, que tem utilidade. Então, o recurso, ele é tudo que vai ser consumido por alguma forma. Se ele foi consumido, ele deixa de estar disponível para outro. Então, o alimento, a partir do momento que aquele alimento ele foi consumido, ele deixa de estar disponível para outro indivíduo, né? E aí a gente sempre tem que pensar nesses elementos como fatores limitantes do desenvolvimento das espécies e das comunidades e das populações, lembrando sempre dos atributos, das características de cada um, tá? Então, quando a gente fala, né, de consumir, pode ser comer, né, como eu dei o exemplo do alimento, mas é basicamente usar esse recurso, tornando-o indisponível, diminuindo a quantidade para que outros organismos, né, tenham disponível para uso. Então, ele reduz aí a disponibilidade do recurso, o consumo, tá? Então, recursos e condições ambientais, só voltando aqui, né, eles são fatores que vão influenciar no funcionamento dos seres vivos, beleza? E aí a gente fala dos fatores limitantes, né? Que justamente esses recursos e essas condições ambientais, elas podem limitar os processos fisiológicos dos organismos, né? Que podem não ocorrer no seu potencial pleno, podem não se desenvolver de maneira plena, tá? E aí, isso acontece quando, né, a inadequação ou indisponibilidade de um ou mais fatores ecológicos. Então, essa limitação está relacionada a um fator que está posto de maneira inadequada ou que esteja indisponível. Por exemplo, inadequado para determinado organismo, tá certo? Então, vamos colocar aí o exemplo de bactérias, né? Então, a gente tem algumas bactérias que elas só sobrevivem em uma determinada faixa de temperatura. Fora daquela faixa de temperatura, elas não sobrevivem. Então, a temperatura, ela é um fator limitante. Inclusive, ela é um dos principais fatores limitantes que a gente tem, né, em termos de ecossistema, é a temperatura, tá? Então, estou usando aqui o exemplo de uma bactéria, né? Então, a temperatura ocorre uma inadequação, né? Inadequação para aquela espécie. Então, a bactéria, que ela só sobrevive numa faixa de temperatura de 35 a 55 graus, né? Se a temperatura está 80 graus, ela está inadequada
né? Então, ela limita o crescimento daquela bactéria que sobrevive entre 35 e 55 graus, tá? Indisponibilidade é quando há falta, quando não existe, o recurso não está disponível, né? Então, é basicamente o caso do alimento. Então, o alimento não está disponível, ele limita, né, o crescimento da espécie, o desenvolvimento da espécie. O nutriente não está disponível, ele limita o desenvolvimento daquela espécie. Para a gente falar de nutriente, a gente pode pensar principalmente nas plantas, né? Você tem uma plantinha em casa, aquela planta não sai do canto, não cresce, não bota flor. Por quê? Está faltando para ela os nutrientes necessários, né? Então, está tendo uma indisponibilidade, então ela não tem condições de se desenvolver plenamente. Então, a gente tem aí que os fatores, eles não são limitantes por si, eles vão ser limitadores dependendo da sua concentração ou intensidade. Então, é o caso da temperatura, como eu falei. Não é só a temperatura, tem temperatura, é limitante. A temperatura, ela vai limitar dependendo da temperatura e dependendo da espécie, dependendo do tipo de organismo, tá? E aí a gente destaca a temperatura como um dos fatores limitantes mais importantes, porque, inclusive, a distribuição das espécies ao redor da Terra, ela é influenciada pela temperatura, né? Então, existem espécies que só se desenvolvem em locais frios, né? Outras espécies, elas só se desenvolvem em locais secos. Então, os fatores climáticos, né, especialmente temperatura, umidade, eles são extremamente importantes, extremamente influentes, né, e podem ser, e são considerados um dos principais fatores limitantes, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, cacto, né, aqui da nossa região. O cacto, ele tem uma condição que ele é adaptado para regiões de clima seco, né, temperaturas altas, baixa umidade. Ah, professora, mas eu tenho um cacto lá no Recife, que chove muito e eu tenho um cacto. Provavelmente, se você tiver um cacto, é dentro da sua casa. Minha mãe tem um monte de cacto lá na casa dela, né? Mas ele não ocorre naturalmente naquele habitat ali de floresta de Mata Atlântica. Ele não ocorre. Se você deixar um cacto num local extremamente úmido, não, ele vai gostar, porque tem muita água. Ele não é acostumado, né? Só vive na seca. Quando ele vê água, ele vai gostar, vai crescer muito. Vai não, ele vai morrer, tá certo? Um cacto num local muito úmido, ele apodrece todinho. Quando você, às vezes por fora ele tá até inteiro, mas quando você pega na parte de baixo dele, a parte que está em contato com o solo, ela tá toda apodrecida, porque ele não resiste àquela quantidade de umidade. Da mesma forma que você não vai colocar um pinguim para, né, morar aqui, vamos fazer um zoológico aqui em Afogados da Engazeira e vamos colocar um pinguim, vai matar o pobre, né? Isso se a gente colocá-lo em condições naturais, né? Se você simular um ambiente, porque o ser humano tem essa capacidade, né, de simular. Se eu simular um ambiente, colocar lá, simulando o ambiente natural do pinguim com ar-condicionado, beleza, ele vai viver de boas, né? Mas de boas mais ou menos, né? Porque ele está em cativeiro, não está de boas, né? Mas ele, no ambiente natural, ele não consegue sobreviver, tá? Então, temperatura é extremamente importante como fator limitante, né? Lembrei agora do cachorro, o próprio cachorro, né? Cachorro peludo, em locais quentes, os bichinhos sofrem muito, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido uma história de husky siberiano, que é aquele cachorro bem peludão do olhinho azul, né? O husky siberiano, ele é uma espécie que é adaptada para temperaturas frias. O pobre, quando vem para o Brasil, já está prejudicado. Se vem para uma região como a nossa, faz pena, né? O bichinho, né? Vocês já devem ter ouvido história, eu já vi e já ouvi a história e já vi. Quando o bichinho vê uma água, vê uma pessoa abrindo a geladeira, ele corre para junto para se refrescar, né? Então, a temperatura, então, realmente é um dos principais fatores quando a gente fala de fator limitante. Lembrando que temperatura é um fator abiótico, tá?
E aí a gente tem o conceito de nicho ecológico. Então, a primeira coisa sobre nicho que a gente vai falar é: não confunda nicho com habitat. Habitat é o local onde aquele organismo vive, né? Nicho, ele é a forma de vida, é o American Way of Life, né? A maneira como essas espécies, elas interagem, né, com as condições e os recursos para que eles possam sobreviver, tá? Então, esses nichos, eles são definidos em termos de faixas de tolerância, né? E a gente tem aí um nicho ecológico fundamental e o nicho real, efetivo. Fundamental é aquilo que a gente, seria uma coisa idealizada, né? As necessidades das espécies, né, em termos amplos. Porém, a gente sabe que as espécies, elas não existem sozinhas, elas coexistem, né, em comunidades com outras espécies. E aí, existem os processos naturais de competição, né, por recursos e por condições ambientais, e acaba que essas necessidades fisiológicas, né, elas acabam, né, sendo, digamos assim, reduzidas para poder caber dentro daquele espaço em que ele está, para poder garantir a sobrevivência da espécie. Então, ele acaba sendo aí um nicho efetivo, tá certo? Então, a gente tem, né, quando os nichos de duas espécies se superpõem, tá? Principalmente na dimensão recurso, vai haver a competição. Normalmente, as espécies, elas vão se adaptar, tá? Então, digamos, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a caneta, peguei, né? Existe aí uma superposição deste nicho. Então, digamos assim, existem, meu Deus, tá faltando a memória agora, mas assim, existem duas espécies que se alimentam da mesma planta, digamos, né? Duas espécies X e Y que se alimentam da mesma planta. Só que uma espécie, ela come a folha e a outra espécie, ela come o fruto. Então, isso aí é uma adaptação que vem da necessidade de coexistir, né? É a superposição de nichos. Superposição por quê? São duas espécies diferentes que vão competir pelo mesmo recurso, que é uma determinada espécie de planta, tá? Porém, cada um vai se alimentar de uma parte da planta para poder satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Isso pode estar relacionado também com a questão do horário. Tem duas espécies, né, de predadores que têm a mesma presa, porém um tem hábitos noturnos e outro tem hábitos diurnos. Então, eles acabam não competindo e acaba havendo aí o equilíbrio ecológico, tá? Então, nicho, né, é o que é fundamental, a necessidade, tá? E o efetivo, que vai haver aí uma redução, né, do que ele, digamos assim, para poder garantir essa coexistência, tá? Então, se a gente reduz essa superposição, digamos, a superposição ela é assim, ó, eu tenho um gráfico, tá? Aqui é a superposição, tá? Quando eu tenho essas pequenas alterações de comportamento, né, eu vou reduzir essa superposição, ó, tá? A superposição reduz. E aí, diminui também a competição. Pode-se otimizar o desempenho biológico das espécies envolvidas aqui, né, nesse processo, né? Todo mundo vai ficar feliz, tá? E vai ter seu plano de desenvolvimento, porque aí não houve a competição, tá? E aí, falando de competição, a gente vai falar nas relações ecológicas, né? As relações ecológicas são justamente a interação entre os organismos que constituem uma determinada comunidade, tá? E aí a gente tem as relações ecológicas entre espécies, né?
entre a mesma espécie, entre indivíduos da mesma espécie, e interespecíficas, que são entre indivíduos de espécies diferentes. E elas também podem ser classificadas em harmônicas e desarmônicas. Isso a gente aprendeu um bocado de coisa lá no ensino médio, né? Então, intraespecíficas, indivíduos de uma mesma espécie. Interespecíficas, indivíduos de espécies diferentes. Harmônicas, uma ou ambas as espécies vão se beneficiar, né? Quando ambas se beneficiam, beleza. E há quando apenas uma se beneficia, mas sem prejudicar a outra. E desarmônica é quando pelo menos uma das espécies que está nessa relação, ela vai ser prejudicada, tá? Então, a gente tem aí algumas relações harmônicas, né, entre indivíduos da mesma espécie. Então, por exemplo, a gente tem a colônia, né? Uma colônia, imagina uma colônia de bactérias. São várias bactériazinhas juntas, formando aí uma colônia. Então, eles estão unidos e pode ou não ocorrer divisão de trabalho, tá? Lógico, quando a gente pensa em bactéria, a gente não vai pensar na divisão do trabalho, né? Mas a gente tem os corais. Os corais, eles se agrupam, né, em forma de colônia, né? Então, quando a gente olha um coral, não é um coral. Ali naquele coral que a gente vê ali no mar, tem um monte de coraizinhos, né, que eles estão ali numa relação harmônica, tá? Sociedade é mais fácil da gente visualizar, né, que são indivíduos da mesma espécie que se organizam de forma cooperada, né, como é o caso das formigas, das abelhas, né, então, são casos bem famosos, né, as abelhas, elas se organizam lá nas colmeias, elas têm os níveis hierárquicos, né, dentro da colmeia tem a abelha rainha, tem as operárias, né, tem o zangão, bichinho que morre, né, no final. E é uma relação também harmônica. A sociedade, ela pressupõe, né, justamente essa questão da divisão do trabalho, né, e organização cooperativa. Mesma forma as formigas, né, as formigas são extremamente organizadas em termos de divisão do trabalho, tá? E as relações harmônicas entre espécies diferentes, a gente tem aí o mutualismo, a protocooperação e o comensalismo. Então, mutualismo, né, é quando espécies diferentes se associam e ambos são beneficiados por essa associação, né? Então, é quando a gente tem, por exemplo, os líquens, que é uma associação entre algas e fungos, né? Os fungos, eles se aderem ali na alga, formando líquen, um se alimenta do outro, o outro se alimenta de um, e eles vivem ali numa relação de mutualismo. A protocooperação, né, também essa associação entre indivíduos de espécies diferentes, ambos são beneficiados, mas a coexistência deles não é obrigatória, diferentemente daqui do mutualismo, tá certo? Para poder existir esse líquen, né, obrigatoriamente as cianobactérias precisam dos fungos e ao contrário, tá? Já na protocooperação, essa coexistência ela não é obrigatória, existem benefícios para ambos, mas não é obrigatório. Então, aquela figurinha famosa que a gente tem, né, do jacaré com a boca aberta e o passarinho lá, né, bicando lá entre os dentes do jacaré, né? Nem o jacaré faz mal ao pássaro, né? Ele não come, o pássaro vai lá na boca dele, ele vai comer. Não vai, né? Nem o pássaro faz mal ao jacaré, eles se fazem bem, né? O pássaro está lá ajudando, está palitando os dentes do jacaré, né? E o jacaré está oferecendo alimento ao pássaro, né? Então, é uma relação que é benéfica para ambos, mas ela não é obrigatória, né? Nem o jacaré pode sobreviver sem palitar os dentes e o pássaro também ele vai continuar existindo se ele não se alimentar lá nos dentes do jacaré, tá? Então, essa é a protocooperação. Já o comensalismo, ela é essa associação entre espécies diferentes, onde uma espécie é beneficiada, né? O benefício ele é apenas para uma espécie, porém não causa nenhum tipo de prejuízo para outra espécie, né? Também não causa benefícios. É o exemplo aí das bromélias, das orquídeas, né? As orquídeas, elas ficam lá
no tronco das árvores, não faz mal, né, a árvore, mas ela é beneficiada, tá? É o caso também do tubarão e da rêmora, né? A rêmora que pega carona aí junto com o tubarão. Ela não vai influenciar em nada no tubarão, mas ela está sendo beneficiada, tá? E aí a gente tem as relações desarmônicas. Nas relações desarmônicas, a gente tem a competição dentro da mesma espécie, né? Então, aqui eu botei aqui uma imagenzinha aí são servos, né? Disputando território, né? Então, essas disputas, elas acontecem basicamente por território, por alimento, né? E por companheiro, né? Então, é muito famoso, né? A questão dos leões, né? Os leões, eles têm bem estabelecido essa disputa por território, né? Os leões, cada grupo de leões, ele tem um leão que é o líder e que ele é o que é dominante, que tem as fêmeas que atendem a ele, tá? Então, ela é, e se aparece um jovem leão querendo tomar, só pode ter um leão, né? Um leão-chefe. Então, os leões macho, enquanto eles são jovens, né, adolescentes, ficam lá junto das mães e do pai, né? Eles podem permanecer naquele grupo. A partir do momento que ele se torna adulto, ele tem que criar um novo grupo para ele, né? Porque só pode existir um líder ali naquele grupo, tá? Então, a competição entre indivíduos da mesma espécie, né, ela vai ser um fator que regula o tamanho da população, tá certo? Uma outra relação desarmônica é desarmônica porque normalmente causa a morte de algum indivíduo, tá certo, gente? É o canibalismo. Canibalismo é quando o organismo se alimenta de outro da mesma espécie, tá? A gente vai ter aí relações de predador-presa, né, onde uma espécie se alimenta de outra. Mas quando uma espécie se alimenta de indivíduos da mesma espécie, então a gente tem o canibalismo. Então a gente tem aí, por exemplo, o louva-a-Deus, né, a viúva negra, né, que se alimenta dos seus parceiros, né, ela precisa daqueles nutrientes para poder colocar os ovos, né, desenvolver aí os filhotes. E a gente tem as relações entre espécies diferentes, né? As relações de competição interespecífica, né? Que ocorrem entre indivíduos de espécie diferente. E aí, isso aí vai ocorrer quando as duas espécies, elas apresentam sobreposição de nichos ecológicos. Lembra lá o que eu falei de nichos ecológicos, né? Aquela sobreposição dos nichos. Se não há uma diminuição dessa sobreposição, uma adaptação para que essas espécies convivam em harmonia, então vai haver uma competição, né, ali dentro. E aí a gente tem que a disputa pelo mesmo recurso ambiental é um importante fator no controle do tamanho das populações. Então, por exemplo, a disputa por alimento, né? Então, se uma espécie ela consegue mais alimento do que a outra, logicamente, a que não está se alimentando bem, ela vai ter aí uma diminuição de população. Isso também a gente costuma ver muito no ecossistema, né, no bioma da savana, né, a questão dos leões, que eles competem com outras espécies, né, com as hienas, tá? Todos animais carnívoros, né, e aí, quem for mais forte, vence, né? E aí a gente tem a questão da evolução, o mais forte sobrevive. O mais forte é aquele que consegue mais recursos, né? E aí, se a competição ela é muito severa, ela pode levar aí à extinção de uma determinada espécie, né? Porque se aquela espécie ela não consegue os recursos necessários para a sua sobrevivência, vai acontecendo, né, a diminuição da população até que essa espécie pode ser extinta. Ou em algumas situações ela vai ter que mudar, né, vai ter que emigrar, vai ter que mudar de habitat e se adaptar à nova condição, tá? E aí vem um fator muito importante: introdução de espécies exóticas. Quando a gente tem
dentro de um determinado ecossistema, as espécies, né, que elas competem entre si, normalmente existe o equilíbrio, né? Porque essa competição ela é importante para controle populacional e tudo mais. Porém, espécies exóticas, elas alteram esse equilíbrio. Espécie exótica é aquela que vem de fora, que vem de outro lugar, que não é originária daquele local. Então, a gente tem aí, por exemplo, um caso gravíssimo e famosíssimo, né, de impacto ambiental causado aí pela introdução de uma espécie exótica aqui na nossa região, que é a algaroba. A algaroba é uma espécie exótica que foi introduzida no semiárido pela Embrapa para ser, né, forrageira, para alimentar o rebanho, né, durante os períodos de seca. Só que ela teve uma adaptação, né, em relação à adaptação climática e outros fatores, bastante fácil na região, e ela é uma espécie que tem uma dispersão muito fácil, muito rápida, né? A gente brinca até na aula, né? Porque o gado vai lá, se alimenta da algaroba, né? Faz aquele processo lá de digestão, nas fezes já sai a semente adubada. Onde cai as fezes, nasce outro pé de algaroba. E a algaroba, ela é uma espécie que ela demanda por recursos, né, como água, mais do que as espécies nativas da nossa região. E aí, se eu tenho uma região que tem espécies nativas e um monte de algaroba ao redor, o que é que vai acontecer? A algaroba, ela é mais forte, ela consegue consumir mais recurso. Se ela consome o recurso, não sobra para as outras espécies de planta, e aí essas espécies vão desaparecendo. Então, a gente tem um problema gravíssimo com a algaroba, né? Hoje a Embrapa desenvolve uma série de estudos para poder descobrir o que é que faz para acabar com a algaroba no sertão, né? Ela trouxe e agora ela tenta tirar. Vocês já devem ter visto aqui na cidade mesmo, na região, a gente já teve vários projetos, né, para retirada de algaroba do leito do rio, porque tem algaroba, a algaroba ela nasce no leito do rio, quando o rio está seco ela nasce, tá? Se você for visitar ali a região de São Francisco, mais próximo onde tem as grandes barragens, né, de São Francisco, que tem grandes ilhas no meio do rio, você vai ver que essas ilhas, elas são todas ilhas de algaroba. Então, é uma espécie exótica, foi introduzida pelo ser humano, né, pela espécie humana, e ela causa um grave impacto ambiental, tá? Mesma coisa o eucalipto ele consome muita água. Fazer reflorestamento com eucalipto na Mata Atlântica, você vai acabar com a Mata Atlântica, né? Porque o eucalipto, ele consome muita água e ainda por cima, as folhas dele, quando caem, deixam um leito tóxico, né? Que mata as outras espécies. Então, é extremamente perigoso a introdução de espécies exóticas, tá? E aí a gente tem o predatismo, né? Que é quando um predador vai matar indivíduos da população de presa para se alimentar. E ela também é um regulador de densidade populacional. Se acontece um aumento, né, excessivo, por exemplo, de predadores, não vai ter presa suficiente, isso pode levar aí a problemas na espécie, né, predadora. Ou às vezes ao contrário, né? A gente vê muito introdução também de espécies para controle biológico, e isso causa um desequilíbrio, né? Que às vezes você faz assim, vou levar uma espécie que vai se alimentar de outra para poder fazer o controle biológico daquela espécie que está ali causando incômodo, né? Vou botar sapo para comer o mosquito da dengue. E aí, beleza, os sapos comem mosquito da dengue, eles comem tanto, se alimentam tanto, que cresce muito a população de sapo, e aí você não sabe mais o que fazer com os sapos, né? Porque ele não tinha um predador natural, tá? Então, tem que ter muito cuidado com essas relações aí, com essa inserção, novamente, de espécies exóticas, tá? O parasitismo, né, ele é uma relação onde uma das espécies, ela
obtém aí seus nutrientes no corpo de indivíduo da espécie hospedeira. E ela é desarmônica, né? É diferente, por exemplo, da orquídea, que fica lá no tronco da árvore. Ela não causa nenhum prejuízo para a árvore. Mas já o parasitismo, ele causa prejuízos ao organismo hospedeiro, tá? Ele também é um fator regulador do tamanho da população. E, como eu disse, embora eles não matem o hospedeiro, porque precisa do hospedeiro para sobreviver, mas ele causa, né, prejuízos. Então, imagine aí, por exemplo, a tênia, né? A tênia é um parasita do ser humano. O ser humano é o hospedeiro, tá? Final, né? A gente tem os hospedeiros intermediários, o porco e o boi, né? Então, a tênia, a gente não morre de tênia, né? Pelo menos não normalmente, mas causa diversos danos ao nosso organismo. Então, ele, embora não haja aí a morte do hospedeiro, ele causa prejuízos ao seu hospedeiro. Por isso que ela é uma relação desarmônica, diferente lá da protocooperação, do comensalismo, das outras que são harmônicas, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos tentar resolver. Deixa eu colocar minha cara aqui. Tentar resolver o problema do computador, que deu um problema, por isso que eu estou gravando aqui no Meet. Eu estou usando um computador aleatório, mas vai dar certo, tá bom? Então, não esqueça, vou deixar o material lá na sala. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Então, até a próxima.